O Cine Guerrilha, meu, é um monte de parceiro massa que são bem focados assim, no cinema marginal, eu gosto muito disso, né? E rolou um Halloween, a gente resolveu colocar o Cine Guerrilha com um curta que eles têm, que é maravilhoso, o Bosque Vermelho, todo mundo que puder assistir, assista. E a gente passou o curta deles aí, a gente começou depois disso a nossa sessão. Foi muito massa, casou muito com a proposta do bar. Cara, o Cine Guerrilha, ele surgiu de uma necessidade de fazer, antes de tudo, de a gente colocar para fora as nossas ideias. E de abraçar um pouco essa escolha de cinema que a gente tem, que ela não é tão comum e também não existia aqui em Londrina, que é essa escolha pelo cinema de gênero, pelo cinema de baixo orçamento, pelo cinema mais narrativo, que conta uma história, que tenha diálogos. É um negócio que a gente não via muito aqui na cidade, o cinema que tenha sangue, o cinema que tenha ação, que tenha grito, que tenha choro, que tenha emoção, que tenha luta. E a gente nasceu um pouco dessa coisa que a gente queria, de poder estar trabalhando com esse tipo de cinema. Cara, o Cine Guerrilha, ele surgiu lá em casa, assim, cara. É eu, minha esposa, a Marina Stuck e o Fofão. A gente sempre teve a vontade, assim, de fazer um cinema, assim, diferente do que estava sendo feito aqui em Londrina, sabe? Tanto eu, quanto o Fofão, quanto a Marina, assim, já tinha experiência em produções, né? Eu já trabalho com cinema e produção audiovisual já há muitos anos, assim, né? Então, assim, a gente já tinha experiência, a gente já tinha tudo, né? Então não tinha por que não fazer e pôr em prática uma parada que era a nossa vontade, né? Que era o nosso tesão, que era o nosso desejo de fazer. A grande dificuldade de trabalhar com o cinema de gênero é que no Brasil a gente tem uma cultura muito... o cinema brasileiro ele é um sistema de editais. Ele é um desenho, é um cinema com o aparato do governo, com grana pública. E então você tem que se enquadrar em editais. E você não vê no Brasil, está começando a surgir um pouco agora, mas você não vê no Brasil editais voltados para o gênero. A sessão Guerrilha é uma coisa que, anos atrás, quando eu morava com o Bruno, dono do bar, na época que eu também já era amigo do Fofão, o Fofão e o Bruno, a gente conversava entre si, eu com o Fofão, eu com o Bruno com o Fofão, a gente conversava que a gente queria fazer um cineclube de terror. E depois de uns anos o Bruno montou o bar, a gente montou o Cine Guerrilha e a gente teve a oportunidade de conversar os três. E assim, pra gente isso aí tá sendo uma realização, porque é os filmes que a gente falava, que a gente queria ver sendo exibido em algum lugar, para um público. É interessante que a sessão é muito divertida. Os filmes têm torcida, é quase como se fosse jogo de futebol, o cara falando, aqui é Jason, porra, sabe? Desde quando a gente montou a ideia do Cine Guerrilha, sempre teve vontade de fazer alguma coisa em bar, né? Como eu tava te falando. Cara, todo mundo sempre teve vontade de fazer alguma coisa em bar, né, cara? Ou ter um bar, enfim. A gente queria passar filme de terror no bar, porque a gente sempre gostou, filme de terror, filme tosco, exploitation, enfim. As tosqueiras que a gente gosta, a gente sempre quis. E aí surgiu essa oportunidade no final do ano passado, a gente já estava também atolado de coisa assim. E o Bruno, o Marconato aqui do bar, entrou em contato com o Massarico, entrou em contato com a gente e tal. E falou, eu tô querendo abrir o bar de quarta-feira e, tava querendo passar filme no bar. Ele falou, porra, era isso que a gente queria, né? O Barbearia Apresentação Guerrilha, toda quarta-feira, a partir das 8 horas da noite, às 8 horas quem chega, os 10 primeiros ali ganham um zine que a gente produz em parceria com o Cine Guerrilha. E nesse zine daí fala sobre os filmes que vão ter no ciclo, fala sobre a amarração do ciclo em si, né, o tema do ciclo. E é isso, toda quarta-feira, a partir das 8 horas o bar está aberto e às 9 horas a gente passa e exibe o filme no telão que fica no fundo do bar. Tem costelinha de porco toda quarta-feira também.